Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. Acompanha a seguir os destaques. Comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, Filipe Nyusi, confirma envolvimento de cidadãos nacionais na facilitação da entrada dos insurgentes no país. Governo alerta que incumprimento das medidas de prevenção está a concorrer para o aumento de casos de Covid-19. Mulher de 27 anos de idade abandona marido e 3 filhos menores na província de Maputo. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança confirma o envolvimento de cidadãos nacionais na facilitação de entrada de insurgentes no país. Filipe Nyusi diz que o governo será implacável com esses cidadãos. Já podemos afirmar que fazem parte de uma rede terrorista. Filipe Nyusi falava esta segunda-feira em Pemba, tendo responsabilizado supostos agentes externos e alguns nacionais pelo ambiente de insegurança que se vive na província de Cabo Delgado. Sabemos hoje que fazem parte de uma rede internacional que tem por objetivo claramente agredir o nosso Estado e tem contado com algumas ligações internas que os garantem facilidades de penetração comunitária. Hoje, de modo nítido e seguro, já podemos afirmar que fazem parte de uma rede terrorista que, de forma progressiva, envereda por atos de agressão contra o Estado moçambicano, causando perdas humanas e materiais avultadas, além de criar instabilidade e perturbar o tecido social e econômico. Na ocasião, Nyusi apontou a pobreza como causa principal do envolvimento de cidadãos nacionais nos ataques terroristas. A estratégia adotada por este grupo é de recrutamento de jovens, explorando a sua condição de pobreza, com promessas de vida melhor e, alegadamente, cumprimento de preceitos de fé, levando-os a revoltarem-se dos seus próprios irmãos e das instituições da administração do Estado. Que o meu governo tudo fará para assegurar a ordem e prestação de famílias moçambicanas. Durante a sua intervenção, o estadista falou das consequências da insurgência naquele ponto do país. Os referidos ataques terroristas provocaram cerca de 250 mil deslocados, que foram acolhidos ao longo das províncias do país. Provocaram a morte de centenas de cidadãos nacionais e estrangeiros, com destaque para o episódio dos 50 jovens mártires de Chitachi, que, pelo amor à pátria, não cederam à chantagem e foram barbaramente assassinados, bem como o sequestro de mulheres e crianças. Nyusi esclareceu que não constitui verdade que o acesso às zonas de conflito esteja vedado à imprensa. O palco operativo do Norte não está fechado, nem está vedado a nenhum membro da comunicação social. Está aberto. Pode-se ir, naturalmente, que é uma zona de guerra, onde não se sabe, é imprevisível, a comunicação é fundamental, mas está aberto como se estivesse aberto a todo tipo. O país está aberto, não está fechado, nem está vedado a alguma zona. Por fim, o estadista avisou que o governo não vai tolerar e nem facilitar a vida dos insurgentes no país. Não vamos admitir que uma única franja da sociedade invoque o sofrimento do povo moçambicano para a colheita de interesses de grupos. Temos consciência das nossas limitações materiais históricas, mas não se pode confundir com a ausência de energia e, sobretudo, com falta de predisposição para nos defendermos em todo o território nacional contra qualquer tipo de inimigo. Ainda no âmbito da insurgência em Cabo Delgado, o presidente da República manteve um encontro com o bispo de Pemba, Luís Fernando Lisboa, que tem se mostrado cético em relação à forma como a situação tem sido gerida pelo Executivo. Iniciou esta terça-feira a segunda fase de alívio das medidas de restrição do estado de emergência face à pandemia do coronavírus.
A segunda fase de desconfinamento abre espaço para o retorno às atividades consideradas do médio risco, nomeadamente o retorno às aulas de ensino técnico profissional, reabertura dos cinemas, salas de teatro, casinos, escolas de condução e desportos motorizados. O processo acontece num contexto em que o aumento de novas infecções pelo vírus de SARS-CoV-2 tende a ganhar contornos alarmantes no território nacional, com particular destaque para a cidade de Maputo, que tem registro de 49 casos positivos nas últimas 24 horas. Aliás, dados atualizados pelo Ministério da Saúde esta terça-feira indicam que, de um modo geral, nas últimas 24 horas, 123 pessoas acusaram positivo ao teste do novo coronavírus, totalizando 4.039 casos registrados no país. Deste universo, 3.773 são de transmissão interna e 266 foram importados. Importa salientar que o nosso país conta com um cumulativo de 81 pessoas internadas devido à infecção pela Covid-19, dos quais 15 encontram-se em tratamento médico e uma na província de Sofala. A boa nova indicada pela entidade que superintende a área da saúde é a recuperação de 113 pessoas que previamente contraíram a Covid-19, totalizando um cumulativo de 2.283. Os recuperados são, na sua maioria, da cidade de Maputo. Em relação à Covid-19, 2 estudantes do Instituto de Formação de Professores de Chibata, no distrito de Vanduza, em Manica, testaram positivo para a Covid-19. Dia 18 de agosto foi estabelecido como a data para a retoma das aulas no ensino superior e técnico profissional e na província de Manica várias instituições reabriram as salas. Mas nesta retoma, o Instituto de Formação de Professores de Chibata, em Vanduzi, registrou 2 casos, uma informação revelada na reunião do Comitê Operativo de Emergência, e que, devido à situação, as aulas foram paralisadas e aguarda-se pelos resultados dos contactos. Bom, nós tivemos a entrada dos estudantes, logo que iniciou, portanto, a primeira fase da retoma das aulas. Esses estudantes, portanto, provenientes de Nampula e Sofala, fizemos as colheitas, tanto o rastreio quanto chegaram, das amostras, portanto, o resultado que nós recebemos ao nível, portanto, do laboratório de referência, tivemos 2 casos positivos em Chibata. A governadora de Manica, Francisca Tomás, disse ser necessário que se faça acompanhamento para evitar o alastramento do vírus. Constatamos 2 casos em Chibata. Temos que fazer o seu acompanhamento para que não haja mais casos de contaminação e podermos aprimorar da melhor forma para que, de facto, Chibata, ao iniciar as suas atividades, não tenha mais casos verificados naquele instituto. Enquanto as aulas continuam paralisadas no Instituto de Formação de Professores de Chibata, em restantes instituições as aulas continuam. Para avaliar se melhora a exposição de pessoas à pandemia do coronavírus, iniciou esta terça-feira, na cidade de Tete, o inquérito sobre a Covid-19. O Instituto Nacional de Saúde, INS, em coordenação com as autoridades de saúde de Tete, iniciou esta terça-feira o inquérito do Centro Epidemiológico da Covid-19. Inquérito este com a duração de 12 dias e vai abranger mais de 4.000 pessoas. O diretor adjunto do INS, Eduardo Samgut, diz que o inquérito ora lançado tem por objetivo avaliar o grau de exposição de pessoas à Covid-19. Teremos uma boa taxa de aceitação a nível das comunidades, nos mercados, nos locais de trabalho, para alcançarmos a nossa meta, que é aproximadamente 4.000 pessoas que queremos que participem neste inquérito. O inquérito epidemiológico, ele não é uma bala mágica. Ela é uma ferramenta muito importante que permite direcionar e focalizar as estratégias.
Noutro desenvolvimento, Samgud tira a possibilidade que as condições climatéricas que a cidade de Tete apresenta não é evidente a contaminação da pandemia da Covid-19. Não há evidências que este vírus, que o seu padrão de transmissão é influenciado pela temperatura, ou pelo clima, ou pela temperatura. Se nós assistirmos o que está a acontecer em locais que neste momento estão no verão com temperaturas também elevadas, se assistirmos também ao que aconteceu nos meses de verão na América do Sul, podemos chegar à conclusão que o clima e a temperatura têm um impacto mínimo em relação ao padrão de transmissão. Por seu turno, o edil da cidade de Tete, César de Carvalho, mostra-se satisfeito com a iniciativa que certamente vai contribuir no controle da exposição de pessoas. Ficamos satisfeitos, porque de facto o que nós fazíamos era atender aquilo que eram questões relacionadas com o aconselhamento do governo em relação a todas aquelas medidas de prevenção do Covid-19. Para nós é bem-vindo, porque de facto o que nós vínhamos fazendo por esses meses atrás era só ouvir dizer que, olha, alguém está contaminado aqui, está contaminado aí, mas este teste aqui é um teste que eu acho que é um teste abrangente e que vai ditar, de facto, dados mais certos em relação ao nível de contaminação, por exemplo, da nossa cidade de Tete. Refere-se que o lançamento do inquérito sero-epidemiológico foi testemunhado em 2 momentos, nomeadamente na sede do bairro Mateus Sansão Mutemba e no mercado Coaxena, na cidade de Tete. O governo da província de Manica mostra-se preocupado com os profissionais de saúde que trabalham no combate à Covid-19 sem proteção necessária. Os profissionais da saúde estão na linha da frente. A estes exige-se mais cuidado, principalmente nesta época do coronavírus. Segundo a governadora de Manica, Francisca Tomás, há profissionais que estão a lidar com pacientes sem o uso de todo o equipamento, colocando esta classe cada vez mais em risco. Vimos aqui que alguns profissionais de saúde estão num pequeno relaxamento, são encontrados sem luvas. Temos que continuar a trabalhar, que é para a sua própria proteção. Eles devem usar luvas, não podem atender os doentes sem luvas. O não cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus, segundo a governante, verifica-se também nos estabelecimentos comerciais. Nos centros de estabelecimentos comerciais. Porque, verificando-se este pequeno relaxamento, há alguns centros comerciais que já não cumprem com aquilo que é recomendado. Colocar balde de água, exigir que o cidadão seja atendido com máscara. E essas situações todas que são necessárias que sejam acompanhadas. Refira-se que na província de Manica um profissional da saúde já testou positivo para o novo coronavírus. E seguimos com más notícias. Surto leva governo a decidir interditar o peixe proveniente do vizinho Malawi. O anúncio foi feito esta terça-feira, após mais uma sessão do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros apreciou também a informação relativa à eclosão de um surto, tanto de doença, de nome Síndrome Ulcerativa Episótica, portanto, que foi notificada pela SADEC a 7 de agosto de 2020, que ocorreu, portanto, no distrito de Nchinji, em território malauiano. É um surto que causa doença nos peixes e é causado por um fungo que é responsável pela alta mortalidade de peixes em cativeiro. O que estamos a fazer até o momento, como setor do mar, águas interiores e pesca, entre as várias medidas adotadas, foi a emissão de um comunicado de imprensa para dar a conhecer às autoridades, sobretudo aquelas nas províncias, portanto, cujas bacias hidrográficas estão, portanto, próximas do Malawi. Falamos especificamente da província do Niassa, da Zambésia e de Tete, para que tomassem ações preventivas e mantivessem, portanto, a vigilância epidemiológica em relação, tanto a este surto.
tomamos como medida, como governo, a interdição, portanto, da importação de peixes, portanto, que provenham desta região, portanto, específica do Malau, para o território nacional, de modo a contermos, portanto, esta propagação deste vírus. A Inspeção de Atividades Económicas da província de Gaza apreendeu 2.000 toneladas de carne roubada no distrito de Chibuto. Curiosamente, instantes depois da chegada da nossa equipe de reportagem, os 12 indivíduos envolvidos no furto de 2 toneladas de carne bovina no distrito de Chibuto colocaram-se em fuga depois de trancar a porta do frigorífico do carro, onde a carne está armazenada nas instalações de serviços distritais de atividades econômicas no distrito de Belém. O diretor do SIDAI em Belém, Valdemiro Francisco, descreve o episódio. Esta viatura foi apreendida por volta de 1 hora de madrugada, dia 11 de setembro, a transportar carne de forma irregular. Não houve inspeção antes da morte dos animais, assim como depois da morte dos animais, por pessoas credenciadas que é a autoridade veterinária. E segundo, estão sendo transportados animais sem nenhuma licença de trânsito. Assim como a própria viatura transporta os animais sem nenhuma credencial emitida pelas autoridades, porque também eles foram abatidos no distrito de Chibuto, na zona de Manuquinique. O destino das carcaças é a província de Maputo. Sim, já se sabe de que a mercadoria é de um senhor que trabalha, é um funcionário público. A mercadoria não está legal. A partir do momento que não tem nenhuma documentação para o efeito, significa que não está legal. É verdade que o carro que está a transportar reúne condições para o efeito, mas o carro também não está legal. As implicações é a apreensão da viatura, pagar-se a multa segundo o regulamento da Direção Nacional de Veterinária e, a posterior, levar-se a carne distribuir-se às entidades sociais. Ainda assim, há que primeiro é a saúde pública. Neste momento nós temos que salvaguardar a saúde pública em primeiro lugar. O resto são casos subsequentes, mas neste momento é a saúde pública. Porque nós não sabemos em que condições foram abatidos, em que condições sanitárias esses animais estão. Os distritos de Limpopo, Manjacás e Chibuto são o epicentro desta prática. Em tempos, os distritos nortenhos da província de Gaza eram tidos como focos de roubos de gado bovino. Com imagens de Berlaves Alexandre, Emílio da Conceição, província de Gaza. Uma mulher de 27 anos de idade abandonou o seu marido e 3 filhos menores de idade no bairro Mali, na província de Maputo. Este é o rosto do homem que há sensivelmente uma semana foi abandonado pela esposa. O casal viveu 8 meses nesta casa, até que a mulher de 27 anos de idade desapareceu, deixando o parceiro com 3 menores de 1, 3 e 7 anos de idade, respectivamente. Na terça-feira de manhã, ele varreu o quintal, varreu lá dentro, tirou água da torneira e aqueceu a água, tomou banho. Eu estava aí dentro no sofá a dormir. Então despediu as crianças, disse que tem comida ali na panela, onde comer quando vocês sentir fome. Então está bem. Ela saiu, foi. O que ela levou? Levou roupa, levou minha carteira, documentos pessoais e roupa dela e o dinheiro que nós tínhamos aqui dentro, levou. Quanto dinheiro tinha? Por aí tinha 6 mil meticais. Liguei para a irmã dela, aquela que ela tinha dito que ia em casa dela. Ela disse sim, está aqui. Eu disse, queria falar com ela, porque o telefone dela não chama. Ela assimilou o telefone, chamou pelo nome, ele não estava lá. Então, tá bem. Fui até Boquice terminal. Quando fazer o que em Boquice? A ir atrás dela. Em casa da irmã dela. Quando chego lá, pergunto à irmã dela, a Martinha, ela disse, não veio aqui. Eu, mas cunhada, você não me disse que estava aqui ainda, você confirmou o telefone, você chamou. Ela disse, eu estava a brincar. Depois de tantas tentativas para localizar a esposa, o marido chegou à conclusão de que a mesma
esteja a viver com outro homem. Alegações sustentadas pelo facto de a parceira ter bloqueado seu número de celular. Eu já fui em casa dela, fui em casa da mãe em Pazimane, fui em casa da irmã aqui em Boquice, na zona do Minhambane, fui em casa dos irmãos dele, os mais velhos, e são homens, não estou a encontrar. Ninguém sabe dela? Dizem que ninguém sabe de onde ela está. Então, o que é que você acha que terá acontecido? Eu, praticamente, o que estou a ver é que quando eu ligo, ela não me atende. Eu liguei para ela. Quando ligo para ela, o número não chama. Tinha me bloqueado. Ela bloqueou o teu número? Sim, o meu número. Voltei a insistir, nada, mesma coisa. Voltei a insistir, nada, mesma coisa. Tem um homem atrás disso? Então, eu, praticamente, o que estou a ver, tem um homem atrás disto aqui. Deixou as crianças para trás? As crianças e foi no outro lado. Com 3 crianças em casa e sem poder trabalhar por conta do acidente de aviação que sofreu há um mês, o homem mostra-se desesperado. Eu nem sei qual é na verdade, porque eu com ela nunca tivemos nenhuma briga, nunca tivemos nada. Desde que chegamos aqui nesta casa, tivemos sempre problema. As crianças estão a chorar todos os dias, todos os dias. Ela, onde ela está, com as pessoas que estão a viver com ela, ou as pessoas que vão conseguir lhe ver, ela sentada numa casa, estando em casa deste homem, onde tentar, meio possível, de lhe pegar, se puderem lhe pegar, lhe acompanhar numa esquadra mais próximo que tiver perto. Você quer ela de volta? Eu não quero ela de volta, eu quero ela de volta porque é minha mulher. Refira-se que passam sensivelmente 7 dias depois que Marta Teixeira Mavota, de 27 anos de idade, abandonou esta família, composta pelo seu marido e suas 3 crianças, aqui no bairro Mali, ao nível da província de Maputo. São imagens de Constâncio Zitoi, Filipe Muyanga, TV Sucesso. E os familiares e vizinhos da mulher que abandonou os seus filhos e marido pedem que a mulher volte logo para cuidar dos seus filhos. O aparecimento da mãe destas crianças apanhou os familiares e vizinhos do casal de surpresa. Em meio a dúvidas, o tio dos menores diz que há sinais de que a mulher encontra-se a gozar de boa saúde. Mesmo hoje, não. Então, quando vocês ligam o telefone, ele pronto desliga. Então, essa pessoa está viva. Não morreu. Até hoje estou a falar. Mas o que eu sei, essa pessoa então não morreu. Está viva? Sim, está. Sim, então desliga o telefone. Porque abandonou. Talvez se tivesse levado aquele pequeno, seria melhor. Mas nem aquele pequeno deixou. Por sua vez, esta mulher, que por sinal foi quem acolheu as crianças na noite da última segunda-feira, lamenta a situação. Está a chorar, que está a chamar pai, está a chamar mamã. Mamã, papá. Mamã não está. Só ver papá e família. E meu cunhado, as crianças estão na minha casa. Mas está a chorar todos os dias, quer mamã. Ou levar as crianças, uma das duas, não é fugir, deixar as crianças. Pelo menos aquele pequeno aí, está muito chato. Ele deixar o homem sozinho. Nós queremos ele voltar aqui para viver com as crianças. Entretanto, os vizinhos afirmam que nunca presenciaram brigas entre o casal, daí que o desaparecimento apanhou-os de surpresa. Desde nunca houve briga deles. Saía da casa para vir sentar aqui brincar. Ele também saía daqui para ali em casa brincar. Ela também brincava com a minha esposa. Minha esposa saía dela para aqui, a esposa dele saía daqui para lá. Mas nunca se contou coisa estranha. Uma das amigas da desaparecida contou à nossa equipe de reportagem que nos últimos dias a sua amiga recebia telefonemas de pessoas estranhas. No entanto, nunca pensou que pudesse abandonar os menores. A minha amiga, minha irmã, minha vizinha. Nunca vi nada de estranho. Sempre ela, movimento de telefone tinha, sempre nas chamadas, muito chateada mesmo por decidir deixar as crianças com um homem. O homem não tem como viver com as crianças. Crianças é para uma mãe, é que sabe a fome da criança,
sabe sujo da criança, como a criança passa todo dia. Já isto aqui é muito triste. Eu penso mesmo que ela, onde estiver, voltar para casa. Refira-se que enquanto a mulher não regressa a casa, as crianças estas continuarão entregues à sua sorte. O Governo alerta que o incumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 está a contribuir para o aumento de casos da doença no país. A advertência foi reiterada esta terça-feira em Maputo, durante a habitual conferência de imprensa do Conselho de Ministros. No contexto, o porta-voz do encontro, Filmão Soares, referiu que o governo está preocupado com o comportamento de risco de certos cidadãos, tendo em conta a evolução da pandemia do novo coronavírus. Soares referiu que o fenômeno registra-se desde a introdução do estado de emergência no país. Da avaliação que foi feita pelo governo, podemos afirmar e informar que continuamos a constatar com muita preocupação o desrespeito por algumas indicações para a prevenção e combate à Covid-19. Foi feito o relatório preliminar do estado de emergência. Como sabeis, estamos a mais ou menos uma semana do termo do atual estado de emergência e na realização na análise deste relatório preliminar, é a nossa constatação, efetivamente, o que temos vindo a dizer, que apesar de todo o esforço que tem sido feito pelas entidades sanitárias, tem sido notada muita renitência, muita teimosia e muita tendência de tornar habitual o desrespeito pelas medidas, nomeadamente do uso da máscara, do distanciamento social e de todas as outras que têm sido comunicadas. O responsável exorta todas as forças vivas a adotarem comportamento responsável face ao novo normal de vida. Queríamos continuar a exortar para que não percamos de vista o fato de que se trata de uma pandemia que ainda está entre nós, está no mundo todo, os números têm estado a aumentar, os números de óbitos têm estado a aumentar e isto tem que ser suficiente para convidar a consciência de cada um de nós para o respeito pelas medidas que têm sido comunicadas pelas entidades sanitárias. Temos consciência que, em função daquilo que determinou o decreto que está em vigor, têm sido relaxados ou têm sido abertos alguns serviços, nomeadamente no que concerne a algum tipo de centros de educação e outras atividades, e é este também um motivo para convidar a todos nós a que sejamos cada vez mais vigilantes, de modo que estes relaxamentos não se confundam com facilidades para que novas infecções aconteçam, e aproveitamos de exortar para que não percamos o foco, como temos dito, mantenhamos-nos vigilantes, quer em relação aos comportamentos de nível individual, assim como nos comportamentos de caráter coletivo. A 32ª sessão do Conselho de Ministros apreciou o relatório de visita de trabalho do Presidente da República às províncias da Zambésia e Nampula, o decreto que aprova o Estatuto Orgânico da Autoridade de Águas, entre outros assuntos. Alguns munícipes de Tete queixam-se da falta de serviços básicos, com destaque para a água potável e a falta de iluminação pública. Esta posição foi do presidente do Conselho Autárquico de Tete, César de Carvalho, quando da presidência aberta aos bairros da urbe. César de Carvalho diz que não se justifica numa cidade ainda a se notar problemas de iluminação pública, contribuindo a índice de criminalidade em diversos bairros da cidade, principalmente a calada da noite. Alguns levantaram o problema ainda de falta de energia, não é? A energia é muito fraca, há zonas onde de facto não existe mesmo, não tem. E isto é um perigo para os munícipes, porque na calada da noite aparecem sempre os que querem fazer o mal, né? Assaltando pessoas e tudo isso. Portanto, é a questão de energia. O edil da cidade de Tete lamenta a não colaboração por parte da Eletricidade de Moçambique de modo a colmatar a situação, mas garante que nos próximos dias que o cenário seja melhorado. Nós já escrevemos, eu pessoalmente escrevi para o PCA da EDM, falando sobre a questão de energia no nosso município. Não temos nenhuma reação até agora. Estamos a pensar em fazer mais uma carta para a direção
mesmo a nível da direção do município, o próprio diretor também está muito limitado. Para além das inquietações apresentadas pelos municípios, a edilidade apresenta as suas realizações com destaque para a recolha de resíduos sólidos e saneamento de meio. Nós estamos preocupados em fazer algo melhor em termos de melhoria de vias de acesso. Estamos a fazer com uma velocidade muito boa. Não deixamos de fora que alguém levante e diga que, olha, ainda na minha unidade ou na zona de 10 casas ainda persiste, por exemplo, um entulho de lixo ou águas negras ou mesmo falta de pressão de água do FIPAG, neste caso água canalizada. Autoridades municipais de Tete preocupados com a falta de iluminação pública em vários bairros, o que não acomoda a circulação de pessoas e bens à calada de noite na urbe. Com as imagens de Dalton Gandar, Augusto Dias para TV Sucesso. Mais de 1.500 moradores do bairro de Inhamizua, na cidade da Beira, não têm acesso à água potável. Tem sido assim para se ter acesso à água no quarteirão 5, no bairro de Inhamizua, na cidade da Beira. Tudo porque nesta área habitacional não existe uma rede de abastecimento do precioso líquido e há poucas fontes sazonais nas quais se pode buscar aquele recurso hídrico. Todos vão terminar aqui, perto aqui. Custa pouco para mim baixar da vir por aqui água aqui. Nós também não somos pessoas mesmo. Todos os dias pessoas mesmo. Nós não conseguimos ser agora para discutir com um pitão só. Estamos a pedir favores, governo, favores. Pelo menos nos põe também tubo. Cada qual vai pedir. Ainda a governo paga sem prestação 500. Vamos procurar pelo menos nós puxar para nossas casas. Pelo menos baixadas só. Cada qual vai sacrificar sozinho buscar água em casa. Estamos mal. Estamos a falar de tempo de corona. Vamos nem água de lavar mão para corona. Vamos evitar como corona. Esse tempo aqui é tempo de malidade, é tempo de discussão. Vizinho nem farinha não tem como pedir, porque se discutir com a pessoa, não posso. Por vezes, a água escasseia neste poço, deixando por um lado a maior parte dos moradores sem alternativas e por outro, obrigando-os a percorrer longas distâncias. Pagar dinheiro, Não famba mais para que anda com cheira como? Deixa-me cá alguma coisa não jogar algum. Agostinho de algum. Nada, nem. Perante este cenário, diligências foram feitas com a finalidade de minimizar este sofrimento. Já enviamos carta para a FIPAG, já enviamos carta para a Bairro, mas não temos resultado. E aqui estamos a sofrer. Há muito tempo estava nos responder que aí não entra água porque não tem muitas casas. E agora já temos cheio de população que está aqui. Esse aqui é o único poço que nós temos, da maneira que estão a ver com essa bicha. Desde manhã as pessoas estão aqui. É para lavar, se aquela pessoa que tem preguiça de ir buscar água lá, tem que beber essa água. Cansados, um grito de socorro é solto para quem é de direito acionar mecanismo para pôr fim a esta situação. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã às 19h50. Até lá, boa noite.